Olá, gente! Depois de muito tempo aí sem gravar vídeo, estou aqui de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Betânia. E hoje eu vim falar um pouquinho de como foi meu primeiro período na medicina, como foi esse primeiro semestre de muito estudo, de muita novidade e de muita empolgação. Vou contar para vocês também um pouco sobre como foi o curso e, de maneira geral, minha experiência, né, nesse primeiro semestre, de muitos que virão. Bom, agora eu vou falar um pouco de como é estruturado o curso, né, como são as disciplinas, a divisão das disciplinas lá no nosso curso de medicina. A gente trabalha com o PBL, né, com as metodologias ativas e também algumas disciplinas com o ensino tradicional mesmo, né? Mas a forma como que nós somos avaliados, como é definido realmente o método, é muito baseado nessas metodologias ativas em que nós somos os principais atores do nosso processo de aprendizagem. Então o professor ele atua como mediador, mas nós somos responsáveis por buscar o conhecimento de maneira ativa e não apenas recebê-lo, né? Isso é importante ressaltar porque muitas vezes quando a gente entra e foi o meu caso, né? E você não tem muito conhecimento do que é, apesar de eu já ter dado uma pesquisada antes sobre o que era PBL. E eu aconselho todo mundo, né, que vai ingressar numa faculdade de medicina, olhar qual que é a matriz do curso, olhar quais são as disciplinas, como que é a forma de avaliação, porque isso diminui um pouco o estranhamento que a gente tem, né? Então tem vários vídeos aqui no YouTube explicando direitinho como funciona o PBL, como funciona metodologias ativas. Não vou me delongar explicando, mas vocês, quando eu for explicar das disciplinas, vocês vão ter mais ou menos uma noção de como que funcionou. E aí foi um pouco estranho por conta disso, né? Não pelo fato da gente ser ativo no processo, porque eu acredito que de maneira geral no ensino superior nós temos que ser ativos no processo de ensino-aprendizagem de um jeito ou de outro, mas pela forma de avaliação, pelo como as disciplinas são divididas, né? Pela própria disciplina de tutoria que a gente tem e que traz uma nova perspectiva realmente para o ensino, né? Mas vamos lá. O nosso curso ele tá dividido em 3 eixos, que é o eixo de morfofuncional, o eixo de habilidades e MISCO. Vou falar um pouquinho de cada um deles. No eixo de morfofuncional, a gente tem as disciplinas de base, né, que seria anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica e tutoria. E aí a gente também tem outras 2 disciplinas que são as conferências, que não chega a ser uma disciplina, são na verdade palestras que os professores dão, e não necessariamente são os professores que dão aula pra gente, mas professores da faculdade para complementar o ensino, e o aprendizado autodirigido, que na verdade não é uma disciplina também, mas seria aquele tempo ali que você está estudando sozinho, buscando conteúdo, né? E dessas disciplinas, anatomia e histologia são as que a gente tem aulas práticas, né, que nós vamos para os laboratórios. Eu não fiquei assim muito empolgada com anatomia porque eu já fiz anatomia na minha graduação anterior. Então não foi muita novidade pra mim. As dificuldades é óbvio que elas existiram, porque a anatomia é uma matéria que exige muito da gente, porque é muito conteúdo que tem que ser decorado, né? Não tem outro caminho. Mas, enfim, já sabia o que esperar dessa disciplina. Histologia eu achei muito legal, a parte da gente ver no microscópio os tecidos e tudo. É uma matéria assim muito diferente, né? Então eu gostei bastante de histologia. Bioquímica acho que foi uma das que eu tive mais dificuldade e, consequentemente, uma das que eu mais estudei. E fisiologia também. Eu tive um pouco de dificuldade, mas apaixonada pela fisiologia, porque, pelo menos na minha experiência, é assim, a matéria fundamental, essencial, que explica tudo. Então não tem como não saber fisiologia na medicina. Aí a disciplina de tutoria, né? A disciplina de tutoria, ela é diferente, por quê? Porque a gente trabalha com um grupo reduzido de alunos e um professor tutor. Mas quem toma conta da disciplina praticamente somos nós. Por quê? Porque toda aula a gente tem um problema para ser resolvido, né? E nós temos um aluno que fica responsável por ser o coordenador e um aluno por ser o relator, que vai redigir o relatório dessa aula, em que a gente vai discutir esse problema e resolver esse problema. Os problemas eles são relacionados ali com os conteúdos que nós estamos vendo nas outras disciplinas. E aí, nós temos que, num primeiro momento, trazer aquele conhecimento que a gente já tem sobre o assunto, né? Pesquisar alguns conceitos que o problema traz que a gente não sabe o que significa. E, em seguida, num segundo momento, a partir das referências que os professores indicam e de outras que a gente é livre para procurar, nós vamos resolver esse problema a partir dos objetivos de aprendizagem. Esses objetivos somos nós que definimos a partir daquilo que a gente não sabe do problema e do que a gente quer saber. E aí numa aula seguinte a gente faz a resolução desse problema, ele fica todo, né, redigido, todas essas etapas no relatório, e em cada aula a gente tem um problema diferente para resolver. Eu confesso que assim, no começo, acho que nos 2 primeiros módulos, mas no primeiro principalmente, foi muito estranho, foi muito diferente, a disciplina não fazia muito sentido, tipo assim, por que a gente tá aqui fazendo isso? Mas, a partir do momento em que a gente, por exemplo, começa a pegar alguns casos clínicos, fica mais interessante, porque aí realmente a gente começa a ter essa dúvida científica que a gente tem que ir atrás para saber o que a pessoa tem, o que está causando aquilo que ela tem. Então assim, começa a fazer mais sentido e realmente é uma disciplina que
você é responsável por ela. Ninguém tá ali preocupado se você fez ou não o seu relatório. E ela é muito importante, porque como eu falei, ela articula realmente com as outras disciplinas e ela traz um pouco dessa prática clínica nesse primeiro momento que a gente não tem muito contato, mas é bastante interessante. Só que no começo não faz muito sentido, não. E talvez eu acho que daqui pra frente vai cada vez mais fazer sentido, mas no começo é meio estranho, assim, né? No eixo de habilidades, a gente tem a disciplina de habilidades em pesquisa, de habilidades de comunicação e de habilidades médicas. São 3 disciplinas, assim, essenciais, né? Habilidades médicas é a que a gente, desde o começo, já tem mais contato, assim, com a prática da medicina, porque a gente vai, nesse semestre, basicamente, compreender como que se faz uma anamnese, todas as etapas, né? Começar a entender um pouco também sobre o exame físico. Embora a gente não tenha muita prática nesse primeiro semestre, nós já podemos ter mais ou menos um contato de como que funciona realmente o método clínico, né? Nós vamos ser apresentados a ele nesse começo. E eu acho que cada vez mais nós vamos ter mais contato nessa disciplina. Habilidades de pesquisa basicamente ensinar a gente a pesquisar, a ter uma postura acadêmica, né? A saber identificar artigos, ler artigos, fazer um trabalho, desenvolver uma pesquisa. Então é uma disciplina essencial, porque no ensino superior, querendo ou não, você vai estar em contato com isso e você precisa pelo menos saber reconhecer o que é uma boa pesquisa, né? O que qualifica uma pesquisa de qualidade, justamente porque a medicina ela é baseada em pesquisas científicas, né? Em evidências científicas. Isso é algo que eles repetem muito pra gente, né? Então, saber sobre isso é fundamental. E habilidades de comunicação é a disciplina que a gente tá lá pra aprender a se comunicar. Em tese, é bem isso, porque na formação, né, o médico ele está em contato o tempo todo com o paciente, com os parentes do paciente, com os colegas de trabalho, né, em um hospital, em uma unidade básica de saúde. Em qualquer momento a gente está em contato com pessoas. Então é fundamental que a gente saiba se comunicar, saiba ter uma postura ética na comunicação, né, saiba diferenciar a forma de falar com uma criança ou com um idoso. E nessa disciplina a gente vai realmente compreender essas diferenças. E eu, particularmente, eu gostei bastante. Não sei se todos gostaram, se todos compreenderam a necessidade da disciplina, mas eu acho ela, assim, fundamental. E talvez lá na frente nós vamos ter mais ou menos uma noção da importância disso, né? Porque, por exemplo, é algo que eu sempre penso, né? Você comunicar uma notícia ruim para o seu paciente, você saber lidar, vamos supor, com a reação dele, e com a forma de se comunicar para que essa reação ela seja menos intensa, né? Isso é muito importante na prática, isso vai te ajudar ou não também, né? De como você vai receber, como você vai lidar, e a gente tem que estar preparado para essas situações que elas vão acontecer, né? E no eixo de MISCO, é a disciplina de Medicina Integrada à Saúde e à Comunidade. É nela, basicamente, que a gente vai discutir principalmente o SUS, a regulamentação do SUS. Nós vamos para as unidades básicas de saúde para conhecer como que funciona, como que é a atuação do médico nas unidades, né, qual que é o papel do SUS e da sua importância, que é gigantesca. E é uma disciplina também, assim, muito legal que a gente tem esse contato diretamente ali, né, com as pessoas na unidade básica de saúde que a gente conhece. Nós fizemos algumas visitas na casa das pessoas, né, como com os agentes de saúde, né? Isso foi muito interessante. Depois, no final da disciplina, a gente fez uma ação na nossa unidade básica, né? E estar em contato com a população, mesmo assim, nesse comecinho, que a gente não tem muito conhecimento enquanto médico para poder compartilhar, mas para a gente já conhecer e já saber como assim, muito importante. Porque desde o início nós já temos ali uma noção de como é a realidade, né? E principalmente como é a realidade no SUS. Porque a maioria de nós, um momento ou outro, vai atuar no SUS e é importante conhecer essa realidade do SUS para que nós possamos também oferecer o melhor, né, para os nossos futuros pacientes. E esse primeiro período foi ótimo, foi assim muito interessante. A faculdade oferece muitas coisas, né, as ligas acadêmicas, as próprias atividades da Atlética, o centro acadêmico, tiveram alguns congressos também nesse primeiro período, e eu acho que é importante participar de tudo, mas nesse começo eu optei por não participar porque eu estava realmente me organizando na forma de estudar. Como eu falei, né, dessas disciplinas todas, nós temos 3 módulos, em cada módulo a gente tem uma avaliação, nós temos uma semana de prova ao final de cada módulo, e essas provas elas são objetivas, então é prova, né, de ABCDE, e costuma ser muito tensa essa semana de prova, muito tensa mesmo. As 2 matérias que nós temos prova prática é anatomia e histologia, como eu falei, e lá no final a última prova de habilidades médicas é teórico-prática também, que eu achei bem legal, mas também, né, bem angustiante essas provas. Só que as nossas médias, elas são calculadas assim, de uma maneira, né? Seria basicamente soma tudo e divide por 3 os módulos, sim, mas as matérias elas têm peso, então tem matéria que tem um peso maior do que outro, elas são calculadas dentro de cada eixo, né? Então você vai ter a nota por eixo, e
assim, uma coisa que eu fui aprendendo módulo por módulo foi justamente a melhor forma de estudar, que fosse mais eficiente. Porque, na minha concepção, é muito conteúdo. É muito conteúdo. Não dá só para estudar pelos slides, não dá só para estudar por resumos, embora nessas semanas pré-provas eles são fundamentais, porque realmente, faltando uma semana para a prova, não tem como você pegar o livro e querer aprender aquilo que você não aprendeu, então os resumos auxiliam nisso. Mas, querendo ou não, a gente tem que aprofundar o nosso conhecimento fora das aulas, não tem jeito. Então, assim, eu estudei de domingo a domingo, respeitei meus limites, óbvio, os limites de esgotamento, de cansaço. Isso é fundamental. No vídeo anterior que eu falei da minha preparação para o vestibular, eu falei um pouco disso e eu mantive isso. Então, assim, acho que o mais necessário, assim, para as coisas darem certo é a organização. Então, você conseguir organizar a sua rotina de estudos, o seu tempo para dedicar para as disciplinas, principalmente para aquelas que a gente tem mais dificuldade, que é aquelas que a gente menos gosta de estudar, é muito importante. E no primeiro módulo, né, nas primeiras provas, foi muito angustiante, porque realmente, assim, apesar de eu estudar todo dia, eu deixei muita coisa pra semana pré-prova e não dá tempo de estudar tudo, não dá tempo de rever tudo. Então, assim, foi o caos. Mas no segundo eu já estava melhor organizada e no terceiro módulo mais organizada ainda. Então, na minha experiência, foi muito importante eu tirar esse primeiro período realmente para entender qual seria a melhor forma que eu ia estudar e me organizar, porque eu sei que daqui pra frente a quantidade de conteúdo, a quantidade de coisa pra fazer, ela tende a aumentar. Então, nos próximos semestres eu pretendo entrar nas ligas, né? Eu pretendo participar mais de outras atividades, mas eu precisava, nesse primeiro momento, realmente me organizar e aprender a melhor forma de estudar, mais eficiente, para que eu realmente pudesse absorver o conteúdo e não só necessariamente sair bem nas provas. Porque com relação às provas, é muito também aquele método que quem estuda para Enem já faz, né? A gente tem acesso às provas anteriores, então é muito interessante estudar resolvendo questões. Mas, novamente, o conteúdo ele precisa ser aprofundado fora de aula. Videoaula sempre me salvou, sempre, a vida toda. E os livros, realmente, assim, eles trazem muito mais daquilo que a gente precisa. É óbvio que a gente também precisa saber filtrar, porque muitas vezes aconteceu comigo, você quer conhecer tudo, quer saber de tudo, mas é importante saber o que é o essencial de saber nesse momento. Porque o que falam muito pra gente, né, é que esse conhecimento ele é espiralado. Então a gente vai aprender uma coisa e lá na frente a gente vai voltar nisso que a gente aprendeu, mas de uma maneira mais aprofundada. Então, assim, é muito interessante, é muito legal essa primeira experiência, assim. Muita gente fala que nesse primeiro período a gente ainda não tem contato com a medicina, mas pra mim super teve. Já me senti dentro total da medicina, assim. E eu gostei bastante, aproveitei bastante, acredito, de tudo. E agora estou de férias, finalmente, curtindo as férias. E já me preparando para o próximo semestre, né? Eu acho que também tem uma outra coisa que é muito legal na faculdade, que no meu curso anterior eu não tive, que são os padrinhos, né? E as madrinhas, que são o pessoal do período anterior, que te ajuda com tudo que você precisa saber. Então te passa material, te fala sobre como funciona a faculdade, te tira as dúvidas de tudo. E eu acho que ter um aluno como padrinho, né, de um período mais avançado, para poder ajudar dentro da faculdade é muito legal, porque a gente fica muito por conta própria. E é óbvio que isso é normal, mas eu penso que assim, nesse primeiro período é muito difícil, né? Principalmente, pra mim nem tanto, por causa da outra graduação e tudo, mas pra quando a gente sai do ensino médio, você já cair direto assim, se vira meu filho, vai com tudo e é você por você, eu acho que isso é muito angustiante. Assim. É muita coisa pra se absorver, tem que ter um pouquinho de calma, tem que ter um pouquinho de paciência. Não acho que há necessidade de já surtar no começo, porque tem muitos períodos ainda para poder surtar, então gastar toda a sanidade mental já nesse começo é besteira, porque no final dá tudo certo, mas a gente estuda muito mesmo. E acho que é outra coisa que eu queria falar, a gente tem muito trabalho em grupo, muita atividade em grupo, então assim, além das notas da prova, nós temos uma nota que é formativa, né, as notas são divididas entre somativa e formativa. E essas notas formativas, elas são trabalhos que a gente faz, cada professor define, né, um trabalho pra gente fazer, e nós temos muitos seminários em habilidades médicas, praticamente é a gente que dá a disciplina, porque a gente apresenta vários e vários seminários ao longo do semestre. Então é importante aí essa habilidade interpessoal de se comunicar, porque a gente vai fazer muitos trabalhos em grupo. E eu acredito que isso continue também nos próximos semestres. Mas isso é legal por causa da troca que a gente também pode ter, né? Porque às vezes a gente fica estudando muito sozinho, e o trabalho em grupo permite que a gente compartilhe as coisas, né? Tanto as alegrias quanto as angústias. E é isso. Estou ansiosa para o próximo semestre, com certeza. E vim aqui compartilhar com vocês porque eu quero fazer essa troca ao longo de todo o curso. Eu acho muito importante a gente também passar a informação adiante.
Porque quando a gente compartilha essas coisas, a gente ajuda pessoas que às vezes estão muito angustiadas de entrar no curso, de não saber como que funciona. Eu, no começo, eu assisti vários vídeos no YouTube, então foi algo que também me ajudou, e eu espero aqui, contando a minha experiência, poder ajudar e compartilhar e conhecer outras pessoas que também passaram por isso, que estão passando. Porque eu acho que isso é o que enriquece a nossa formação, né? Essa troca e essa possibilidade de conversar com várias pessoas. E é isso. Qualquer dúvida podem me mandar, podem me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Obrigada!